Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa 7ª aula para nós falarmos a respeito dos livros poéticos, especialmente os 12 profetas menores. Até agora nós já vimos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. E hoje nós vamos falar a respeito de um livro que muito provavelmente você nunca ouviu uma pregação dentro da sua igreja local. Eu estou falando a respeito do livro de Naum. Isso mesmo que eu estou falando, Naum. Se você nunca ouviu falar a respeito desse livro, hoje é o dia que você vai aprender que no meio do seu Antigo Testamento tem um livro chamado Naum. Ele é bem pequenininho, tem apenas 3 capítulos, mas com certeza ele é um livro que não pode deixar de ser lido, não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, porque mesmo ele sendo um livro um pouquinho obscuro na sua linguagem, ele vai falar a respeito da ira de Deus e do seu juízo, do seu zelo, como nenhum outro livro no Antigo Testamento. Um livro lindo. E Naum, na Bíblia hebraica, chamado Nahum, levando o mesmo nome do autor, significa conforto ou consolação, o que vai parecer um pouquinho como um contraste aqui dentro da mensagem que Naum está trazendo, especialmente na apresentação de Deus nesse livro. Mas na verdade, tanto a ira quanto a vingança do Senhor demonstradas aqui, que são derramados contra os inimigos de Deus, são ao mesmo tempo palavras de conforto, de segurança para aqueles que creem no Senhor. Então, enquanto uma nação está sendo destruída pela vingança do Senhor, aqueles que confiam no Senhor estão celebrando, porque o conforto e a consolação chegaram. E para que nós tenhamos um contexto bem básico aqui a respeito do livro de Naum, basta você lembrar de Jonas, aquele profeta que nós já vimos que foi até Nínive depois de ser engolido por um grande peixe. O grande Jonas que todo mundo conhece chegou em Nínive depois de 3 dias ou durante 3 dias pregando a mesma palavra. Daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Os ninivitas se arrependem porque afinal das contas eles entenderam que eles eram pecadores e confiaram que a palavra de Jonas era verdadeira. Como seus pecados eram muitos, a ponto do Senhor dizer para Jonas que os pecados, que as iniquidades dos ninivitas estavam chegando até eles, eles rapidamente se humilharam diante do Senhor. E a ira que deveria ter sido derramado contra eles não foi derramada. Jonas fica emburrado, o Senhor trata com ele e o filme acaba aí. Mas mais de um século depois, a sequência do filme é lançada. Nínive 2, o juízo final. E nesse filme, diferente do primeiro, aquele que Jonas prega e o povo se arrepende, neste filme aqui, ninguém se arrepende. E a destruição do Senhor vem contra os ninivitas. Depois de muito tempo de misericórdia, de graça demonstrada pela parte do Senhor, agora o Senhor aparece para destruir com mão pesada, com mão vingativa, todo o mal que Nínive cometeu contra os povos, todo o mal que os assírios cometeram contra os povos. Então, de certa forma, aquilo que Jonas não viu, Naum apareceu, declarou novamente e viu acontecer. Nínive naquela época tinha uma grande reputação de ser uma cidade impenetrável, com seus muros medindo mais de 30 metros de altura, com uma fossa de 45 metros de largura e 20 metros de profundidade. Eles achavam que ninguém poderia tocá-los, mas nada disso foi suficiente para manter o Senhor fora da cidade. A Síria estava no ápice do seu poder e no ápice da sua maldade, e bastou que o Senhor descesse a sua mão pesada contra eles para que eles fossem destruídos. E o livro de Naum, então, é simplesmente a palavra do Senhor vindo ao profeta dizendo que dessa vez não, eu não vou esperar mais, já fui muito paciente, a hora chegou. E o que servia como má notícia para os ninivitas, para os assírios, servia então de boa notícia para Judá, que estava sofrendo na mão da Síria, assim como para todas as outras nações que já tinham sofrido muito por meio dos assírios. E o autor desse livro, segundo o subscrito do capítulo 1, versículo 1, é Naum, profeta. Vai dizer lá que esta é a mensagem acerca de Nínive, e que essa mensagem de advertência veio ao profeta Naum por meio de visão. E como nós já entendemos a esse ponto dos nossos estudos, a relevância dos escritos proféticos não está na história ou no histórico dos profetas ou dos autores desses livros, mas na mensagem
mensagem proferida por eles. Por isso mesmo, quase nunca encontrando informações suficientes dentro dos escritos dos próprios profetas que fossem suficientes para nós termos uma imagem melhor de quem eles eram, o que eles estavam fazendo, de onde eram, qual era a sua profissão. Mesmo assim, as suas mensagens continuam importantíssimas, tanto para os ouvintes primários quanto para toda a história, aqueles que confiam na canonicidade desses escritos. E no caso de Naum aqui, quase nenhuma informação é dada a respeito de quem ele é, exceto que ele era um Elcosita, o que não se sabe exatamente nem se esta era a cidade natal dele, ou se essa era a cidade, o local onde ele estava manifestando seu ministério, ou proclamando seus oráculos. De qualquer forma, mesmo que muitos estudiosos falem e discutem a respeito de uma possível localidade de onde poderia ser Naum, ainda assim, todas essas possibilidades permanecem no campo da especulação. Então, a única informação que nós temos a respeito deste livro é de que o autor se chama Naum. Não sabemos de quem ele é filho, nem exatamente onde fica sua cidade natal. Mas mesmo assim, a sua mensagem continua sendo facilmente entendida e facilmente interpretada, mesmo sem uma autoria. Se nós colocássemos a autoria deste livro como indefinida, ainda assim a sua mensagem seria importantíssima para o conjunto canônico. E a data do ministério de Naum, ou a formulação deste livro, seria por volta de 655 a 620 a.C. Em algum lugar aí, já que nós não temos também nenhum nome de um rei específico que estaria reinando em Judá, ou de um evento histórico mais preciso, mais perto da data da proclamação do oráculo, mas o que nós temos dentro do texto já nos é suficiente para darmos essa margem de data aqui. No capítulo 3, versículo 8, ele vai citar a destruição de Tebas, que seria Amon, e isso aconteceu em 663 a.C. Sendo assim, Naum teria escrito o seu livro depois da destruição de Amon. E como o livro está falando a respeito da destruição de Nínive, e a destruição de Nínive aconteceu em 612 a.C., então obviamente o profeta teria proclamado seus oráculos e escrito seu livro antes dessa data. Então a maioria dos estudiosos concordaria com mais ou menos essa faixa de datação. Lembrando também que Israel, o reino do norte, já teria sido destruído nessa data, já que quase um século antes disso, em 721, os próprios assírios teriam destruído Samaria e levado o povo israelita para o exílio. E aí na sequência aqui, Nínive 2, o juízo final, é que nós vemos que até mesmo a maldade cometida contra os israelitas do reino do norte será vingada agora pelas mãos do Deus guerreiro. E o que nos leva ao versículo-chave do livro de Naum, que seria Naum capítulo 1, versículo 2, que vai proclamar: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Isso é o versículo 2, o primeiro versículo depois da apresentação do livro. Naum não estava poupando palavras para falar a respeito do Deus da vingança, porque o interesse de Naum aqui é realmente fazer conhecida a proclamação do Senhor por meio da visão dele. Deus não vai esperar mais nada para trazer vingança contra os ninivitas. Então o resumo do livro de Naum ficaria mais ou menos assim: o livro trata do zelo e da santidade de Deus, que envolve tanto a retribuição dos infiéis pela desobediência por meio da vingança e da destruição da mão do Senhor, e a compaixão demonstrada por ele sobre aqueles que confiam nele e pertencem a ele, porque eles encontram refúgio no Senhor. Então assim nós vamos para a primeira parte do nosso esboço, Naum capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8 desse mesmo capítulo, com a apresentação e o triunfo do guerreiro divino. Então lá no versículo 1, como normal dos livros proféticos, nós temos o sobrescrito que vai apresentar quem está declarando o oráculo ou quem é o autor do livro. Então nós vemos que Naum é o autor e é ele quem teve essa visão a respeito da Síria, e mais especificamente a capital da Síria, Nínive. E aí a visão começa no versículo 2 até o versículo 8, declarando a visão de Deus como um guerreiro valente, zeloso, forte e
pronto para a batalha. Nesse versículo 2 ele vai apresentar o Senhor cheio de ira, cheio de vingança, cheio de zelo. Mas no versículo 3 ele vai dizer, ele é tardio para irar-se. E no caso de Nínive isso fica muito claro, já que nós sabemos que o Senhor já havia enviado profetas, apregoadores de arrependimento àquela cidade. E pelo menos uma vez nós sabemos que eles se arrependeram e o Senhor segurou a sua ira contra eles. Mais de 100 anos depois nós vemos que a nação tomou outro rumo, uma direção contrária a tudo aquilo que o Senhor havia declarado a eles. E aí chegou o momento que, continuando o mesmo versículo, vai dizer que o Senhor não inocenta os culpados. E por isso Nínive está diante do Senhor agora para ser julgada. Aí no versículo 6, Naum vai perguntar quem pode se livrar do seu furor? Quem pode resisti-lo? Quem pode subsistir diante da sua fúria, a fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo e as rochas se despedaçam diante de ti. Aí no versículo 7 tem essa declaração maravilhosa dentro desse livro cabuloso, cheio de destruição. Ele vai dizer assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que confiam nele. Então tudo tá caindo ao redor, o pau tá quebrando para todo lado, mas aqueles que confiam no Senhor declaram: o Senhor é bom e ele é uma fortaleza para mim nesse dia cabuloso, nesse dia escuro, nesse dia amargo, nesse dia de choro e pranto, porque eu confio nele. E aí lá no versículo 8 ele finalmente vai apontar contra quem que o Senhor está se levantando como um guerreiro valente. Ele está apontando o dedo contra Nínive, a capital dos assírios. E aí ele vai declarar que Nínive vai ser destruída com uma inundação. E é exatamente como Nínive foi destruída, porque o rio Tigre veio a inundar e a sua enxurrada destruindo o muro, fazendo justamente uma entrada para que os babilônios depois entrassem e destruíssem a cidade. Exatamente como Naum profetizou. Depois, avançando no nosso esboço do versículo 9 até o 2, versículo 2, nós vemos essa sessão com um certo emaranhado aqui de proclamação de justiça e juízo contra Nínive e ao mesmo tempo palavras de conforto, segurança para Judá. E esse drama, esse mistério de para quem são essas palavras, contra quem ele está declarando, nos parece ser muito intencional pela boca do profeta aqui, para que nós venhamos entender os caminhos do Senhor, que ao mesmo tempo que está trazendo e demonstrando a sua ira por juízo, o mesmo Deus está mostrando misericórdia, trazendo conforto, mostrando segurança para o seu povo, o mesmo Deus. Então nos versículos 12, 13, 15 e no capítulo 2, versículo 2 são palavras de salvação para Judá. Lá no versículo 15 é uma palavra justamente apontando para Jesus, dizendo que os pés que anunciam as boas novas, do que anuncia a paz, estão sobre os montes. E aí em contrapartida os versículos 9, 10 e 11 e o capítulo 2, versículo 1 são palavras de juízo contra Nínive. E no versículo 14 aqui o profeta é bem enfático quando ele declara assim: contra ti, Nínive, o Senhor ordenou que não houvessem mais descendências em teu nome, e o Senhor exterminou do templo dos seus deuses todas as imagens de escultura de fundição. E ele já te manda dizer, Nínive: farei o teu sepulcro, porque tu és maldita. Isso é pesado. E ele não vai terminar aí não, ele ainda vai dizer assim: o destruidor está vindo contra ti, Nínive. E aí, avançando no nosso esboço do capítulo 2, versículo 3 até o versículo 13 do mesmo capítulo, nós vemos parte da visão aqui, a provocação a respeito dessa queda de Nínive que está chegando, porque ele vai continuar falando a respeito desse exército que está vindo contra Nínive, e ele vai dando detalhes a respeito da chegada desse exército, desde o ajuntamento dos soldados diante de Nínive, até o cerco e a tomada dos muros, até a invasão e o saque dos tesouros da cidade. Aí a partir do versículo 11 ele começa a tomar um tom mais irônico, mais sarcástico, e ele vai fazer questionamentos a respeito da força, do orgulho de Nínive. No versículo 11 ele já vai começar a dizer: onde está a toca dos leões? No versículo 13 Naum vai proclamar: coloco-me contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei os teus carros no fogo, e a espada devorará os teus leões fortes, e eu exterminarei da terra as tuas presas, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. E o sentimento quando nós ouvimos essas palavras é como se o Senhor estivesse envolvendo Nínive de medo. Anuncia para ela:
eu estou chegando. E aí, avançando, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, nós continuamos vendo essa provocação contra Nínive. Nesse capítulo, então, nessa porção aqui, ele vai declarar a queda de Nínive, e o juízo que ele declara é muito parecido com o juízo declarado contra a Babilônia lá em Apocalipse. Lá no versículo 1 ele vai dizer: ai da cidade de sangue, ela está toda cheia de mentira e de roubo, e não solta a sua presa. Aí no versículo 3, na segunda parte, ele continua dizendo: a multidão de mortos, o montão de cadáveres, defuntos inumeráveis, as pessoas já estão tropeçando em cadáveres. Tudo isso por causa dos tantos adultérios, da prostituta formosa, da mestra das feitiçarias, que vendia nações com suas prostituições e famílias com as suas feitiçarias. Muito parecido com o que nós vemos lá em Apocalipse. Por que isso acontece? Porque este é o modelo das nações malignas. Este é o modelo das nações rebeldes diante do Senhor. E ao mesmo tempo, este é o modelo de juízo do Senhor contra eles. E no caso de Nínive, a sua destruição aconteceu em 612 a.C. pelas mãos dos babilônios. E isso durante o reinado de Nabopolassar e do seu grande e reconhecido filho Nabucodonosor. E a última parte do nosso esboço, do versículo 8 do capítulo 3 até o versículo 19 do mesmo capítulo, final do livro, é onde nós vemos mais provocações e uma canção para finalizar o livro aqui contra o rei de Nínive. Então, continuando nesse ritmo de provocações satíricas contra Nínive, no versículo 6 o Senhor diz que vai jogar impurezas contra Nínive e tratar ela com muito desprezo. E aí no versículo 7 ele vai declarar que ninguém, absolutamente ninguém, vai desejar ou nem mesmo poder ajudar Nínive. E aí do versículo 12 até o versículo 17 o Senhor vai insultar eles de várias maneiras, como no versículo 13 ele vai dizer que as tropas de Nínive são como mulheres, e claro que isso de maneira cultural para eles era ofensivo para aqueles exércitos. No 15 ele diz que o fogo consumirá eles como gafanhoto, e ele usa a imagem do gafanhoto novamente, lá no versículo 17, quando ele vai dizer que os teus príncipes, os teus chefes e os teus mercadores, todos eles vão voar como gafanhotos, vão fugir para outro lugar, ninguém vai nem saber para onde eles foram. Por quê? Porque eles vão te abandonar. Em outras palavras, Naum estava dizendo para eles: vocês já acabaram, vocês estão mortos, só falta sepultar vocês, já era. Tudo aquilo que vocês se orgulham, sua muralha, seu exército, seus príncipes, seu tesouro, tudo isso é como nada diante do Deus vingador, do Deus zeloso, do Deus guerreiro. Vocês serão esquecidos. E aí, finalizando o livro, nos versículos 18 e 19, o profeta finaliza com uma canção que vai seguir esse mesmo estilo, como se ele estivesse tirando onda dos ninivitas, e vai finalizar com uma pergunta. E o único outro livro profético que vai finalizar também com um questionamento é o livro de Jonas, que se trata também de Nínive. Então lá no versículo 18 ele vai dizer assim: o rei da Síria, os teus pastores dormem, os teus nobres descansam, o teu povo está espalhado pelos montes e não tem ninguém que os ajunte. Ô Nínive, não tem cura para sua ferida. A tua chaga é muito grave, o teu machucado é muito grande. Todos os que ouviram da tua fama, Nínive, estão batendo palma contra ti agora, porque afinal de contas, quem não tem sofrido pela tua mão, pela tua maldade, Nínive? E assim como nós já vimos contra Tiro, contra Edom, contra a Babilônia, da mesma forma está acontecendo aqui contra os assírios. No momento do julgamento do Senhor, eles começam a olhar para os lados procurando a ajuda dos seus aliados, mas quando a mão do Senhor é garantida contra eles, todos os seus aliados se tornam em inimigos, porque finalmente eles estão se livrando deles. E agora eles olham o Senhor julgando e batem palmas contra eles. Nínive então foi destruído em 612. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois dessa palavra ser proclamada, mas ela foi destruída de tal maneira que o local onde ficava a cidade de Nínive ficou desconhecida, esquecida, sumida, desaparecida até o ano de 1842 depois de Cristo, quando ela foi encontrada. Isso quer dizer que Nínive ficou sumida por mais de 2000 anos. E nós finalizamos aqui o livro de Naum com a confiança de que o Senhor
Senhor é o vingador dos injustos, não nós. O Senhor é vingador da injustiça, não nós. Nós não somos os vingadores. O Senhor, Deus zeloso e poderoso é. E por isso nós ficamos lá no versículo 7 do capítulo 1 de novo, declarando que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e certamente Ele conhece aqueles que confiam nele. E é assim que nós vamos finalizar este livro. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.